Bom dia, pessoal. Estamos muito contentes aí com a presença de todos que estão. E eu queria dizer o seguinte, que esse sistema de loteamento é um sistema que está tendo muita procura na Exactus e a gente tem a demonstração já gravado isso daí no YouTube do nosso canal, já está com a Daniela também lá no marketing, o link. E isso tem ajudado muito assim o contato tanto com imobiliária quanto com construtora. Esse sistema ele já tem a integração já do arquivo para a parte da contabilidade, no caso do cliente precisar do top da contabilidade, ele já está importando para lá. Esses treinamentos que nós vamos estar fazendo, treinamentos de módulos, no máximo a gente vai abrir um terceiro módulo mais para finalizar, né, e já tirar já mais algumas dúvidas. Então é uma coisa rápida, ele é bem simples e eu gostaria que vocês realmente comentassem depois e tentassem ver com a gente, assistissem essa demonstração. A demonstração que nós fizemos, ela é resumida, mas ela abrange bem toda a parte do sistema de loteamento. Então, seria bom depois vocês assistirem esse treinamento, e isso é uma grande ferramenta para deixar com o cliente. Então, na primeira visita, no primeiro contato, ao invés de já agendar com a gente uma demonstração, assista com o cliente, vai lá, muitas vezes a gente manda o link para o cliente e ele não assiste, né? É coisa de 20, 30 minutos. Mas vai lá, faz o cliente assistir, anota as dúvidas que ele tem e aí numa conversa com a gente, ou pelo Skype, ou pelo webinar, agendando com o pessoal da Exactus, a gente já tira essas dúvidas, já vamos direto nos problemas que ele já viu, né? Mas o passo aí da venda seria ele assistir a demonstração, o link, e depois anotar e passar para a gente as dúvidas, tá bom? Um abraço, um bom treinamento para todos nós aí. Estou passando a palavra agora para o Gilson. Depois o meu e-mail, acho que todos já têm, o Gilson vai colocar aí na tela, é joaojoanelli@terra.com.br e o meu Skype é João Joanelli. Abraço, pessoal, bom dia a todos. Pode assumir aí, Gilson. Bom dia, pessoal. Então eu vou dar início no treinamento. Essa é a tela de acesso ao sistema, onde eu vou entrar com o usuário e senha. Ele é multi-empresa, então aqui eu informo a empresa que eu vou acessar, aí ele vai me dar o acesso. Aqui tem os outros módulos, eu vou acessar o sistema de loteamento. E todo esse controle de usuário é personalizado, né? A gente pode restringir o acesso por tela ou por grupo. Pode restringir o acesso à gravação e à leitura, ou somente leitura. Então aqui está a tela principal do sistema. Depois a gente vai ver passo a passo, cada aqui é o item da contabilidade, que faz a integração com o top. A parte do financeiro, de vendas, as movimentações, corretores, sócios. O primeiro passo é a gente cadastrar aqui a administradora. Então, aqui ele vem com o cadastro padrão, original. Aqui é só alterar os dados, então vamos colocar aqui um nome. Treinamento. E daí os dados de endereço, telefone, né, e-mail. Não vou ficar digitando esses dados porque para a gente não perder tempo com o básico aqui, né. Então, uma vez alterado aqui a administradora, a gente pode clicar aqui no botão salvar e aqui em cima ele também acompanha o outro botão salvar. Então aqui nós salvamos, já alteramos a administradora. O segundo passo é cadastrar o município. Então a gente vem aqui em cadastro de municípios. Já tem um ali, vamos colocar um segundo aqui, por exemplo, Londrina.
a espécie de pagamento, se é à vista ou é a prazo, número de parcelas, mês do primeiro desconto, intervalo de parcela, uma a cada mês. Isso aqui, o sistema de loteamento usa somente a cidade. Essas outras informações que nós passamos aqui, ele usa para o sistema de locação, que o sistema de locação usa o município para o IPTU. Então essas fórmulas, isso aqui, a gente informa ali um número que não vai influenciar no sistema de loteamento, ele só vai influenciar para o sistema de locação. Mas como o sistema é integrado, para a gente não ficar duplicando cadastros, a gente utiliza o mesmo cadastro de município para o loteamento. Mas para o loteamento o que vai interessar aqui é só o nome da cidade que ele vai colocar lá. Feito isso, o terceiro passo é cadastrar a tabela de preço. Tabela de preço. Por quê? Em algumas empresas, a mesma pessoa que cadastra a tabela de preço é a que faz o lançamento. Já em outros lugares maiores, não. A pessoa ela determina o número de prestações que tem, e a pessoa que faz a venda e que lança aí no sistema, ela não tem autorização para alterar isso. Então, por isso que a gente tem essa tabela. Depois, quando a gente for cadastrar os lotes, lá a gente tem que selecionar a tabela. Lá a gente não consegue alterar. A gente só pode incluir as parcelas que já estão pré-definidas aqui. Isso é uma segurança que, dependendo da organização da empresa, aquele que efetiva lá a venda no sistema não tem essa autorização para fazer isso. Por isso que existe uma tabela separada. Então aqui, ó, ele vai com duas tabelas padrão, né? Essa 1 a 2. A terceira foi que eu criei aqui nesse treinamento, né? Um outro treinamento que eu criei. Então ele tem uma tabela fixa, eu vou consultar ela aqui. Então, para esse empreendimento ele pode ter 12, 24, 36, 48, até 240 parcelas. Ela é fixa, né? Eu tenho uma outra tabela aqui, que é a 2, que ele também vai até 240 parcelas também, só que ele tem aqui um índice, ó, ou seja, quando ele calcula, ele já calcula o valor da tabela e aplica mais 8% aqui no caso. Eu tenho a tabela 3, que ela é com 7%. Essa aqui eu coloquei como teste, então, ó, eu coloquei 12, 36 e 40 parcelas. Eu poderia aumentar aqui, né? Poderia colocar aqui até 180 parcelas e o índice de 7%, poderia colocar 9, deixar 7, né? E assim por diante. Eu posso criar mais uma tabela variável aqui. Vou criar mais uma aqui. Para eu criar, eu tenho que clicar aqui, ó, tem essas borrachinhas aqui que limpam o campo. Se eu digitar direto aqui, ele não vai permitir, porque ele está pensando que eu vou alterar. Alterar aqui embaixo eu posso, mas aqui é um campo chave do sistema, então ele não permite. Então, sempre for cadastrar um novo, a gente limpa a tela e aí ele deixa cadastrar. Aqui, se eu for colocar o 4 em cima aqui, ele não vai deixar, ó. Então, eu limpo aqui, coloco o 4 e aí eu vou cadastrar a tabela. Então, vai ser uma tabela variável. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 9%. Número de parcelas. E daí aqui eu vou colocando. Então ele parte a partir de 180 parcelas e já começa com 9%. Daí ele tem uma outra opção de parcelamento que é 240, 1,9. Eu só tenho essas duas opções, por exemplo, né? Um exemplo. E daí essa tabela que eu vou usar no meu empreendimento. Caso eu adicione alguma outra parcela, uma outra, eu tenho que vir aqui e colocar. Feito isso, nós já cadastramos, então, aqui a administradora, os municípios, né?
E aqui nós colocamos a tabela de preço. A partir desse momento, a gente já pode cadastrar o empreendimento. É isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos em cadastro, loteamento. Aqui o empreendimento. Se eu abrir aqui, vai aparecer os outros que estão cadastrados. Mas como eu já vou fazer um cadastro, então eu vou direto aqui. Ele vai dar o código automático. Então, aqui no código, você pode pressionar o Enter ou o Tab. Ele vai para o próximo campo, ó, que é a situação ativo, a data, e aqui a gente vai começar o cadastramento. Então, vamos cadastrar aqui um outro loteamento, loteamento Londrina. Apelido Londrina. Aqui o município, por isso que a gente cadastra o município primeiro, ó, porque daí ele vai pedir aqui. Caso não tenha, é só voltar lá e cadastrar, né? Por exemplo, se vamos dizer que fosse Curitiba aqui. Era só eu voltar aqui, cadastrar em Curitiba, ele ia aqui. Então, Londrina. A área total aqui do loteamento, vou chutar um número aqui. Taxa de contrato, aqui eu já informo se eu cobro alguma taxa de contrato já na venda. Vou pôr um valor aqui de R$200. É a forma de reajuste anual pelo IGPM. A taxa de administração, ele colocou aqui 10%, que é o padrão, mas a gente pode alterar isso aqui. Eu vou deixar os 10%. Aqui tem uma comissão de corretagem, uma comissão do gerente, entrada maior. Isso quando a entrada é maior do que o valor que a gente determinou aqui, e vai participar a comissão aqui da administração, do corretor. Mas isso não é de praxe, eu acho que foi em um cliente só que a gente teve isso só, mas o sistema dá esta opção. O próximo passo aqui é informar o número de sócios. Vou colocar 2 sócios aqui, para esse empreendimento. Vou cadastrar o sócio, vamos por aqui, por exemplo, João, pessoa física. Os outros dados aqui, ó, são dados básicos, né? O endereço, o estado civil. Eu vou pular essa parte para a gente não ficar se detendo a preenchimento de campo. Mas aqui é o endereço, o telefone, fone comercial, residencial. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, qual que é a participação dele. Por exemplo, 60%. Taxa de administração. Ele vai receber por percentual. 60%. Possui beneficiário não. Vou salvar o João. Agora eu vou cadastrar o outro sócio. O outro vai ser o Pedro. Vai ter 40%, ele já deu aqui. Essa taxa de administração é o que a gente informou aqui, que é o do empreendimento. Aqui eu coloquei participação por percentual. A participação também pode ser por lote. Daí o que a gente faz? A gente determina para cada sócio a participação em cada lote que ele vai ter. Só que daí tem que ser um trabalho manual, porque daí você vai ter que indicar para o sistema em qual lotes ele vai ter participação e qual ele não vai ter. Em geral, a gente usa o percentual, né? Mas o sistema dá a opção de fazer essa sociedade por lote. Eu vou salvar aqui o Pedro. Então, aqui o Pedro, 40%. Está salvo os dois aqui, né? Um com 60% e o outro com 40%. Voltei aqui. Porque aqui o sistema dá uma sequência. A gente cadastra essa parte aqui, ó. Ele coloca ó, o 1, o 2 e o 3. Então, primeiro a gente tem que cadastrar os sócios, depois as quadras, e daí o terceiro passo, e o mais importante, gerar as unidades. Então, agora, no passo 2, eu vou informar o número de quadras que tem o meu empreendimento. Deseja gerar as quadras do loteamento? Sim. Quantas quadras ele tem? Eu vou colocar que esse empreendimento meu tem 50 quadras. Quadras geradas com sucesso. O próximo passo é gerar as unidades, ou seja, os lotes.
Então ele vem para cá. Agora aqui é muito importante porque a variação é muito grande da forma como a gente pode cadastrar aqui. Eu posso pegar aqui, por exemplo, do lote da quadra 1 à quadra 50 e gerar as unidades aqui. Isso se todos os lotes forem do mesmo tamanho e o mesmo valor, por exemplo, seria ótimo. Você gerava tudo de uma vez e ficava tudo pronto. Só que na prática não é isso que acontece. A variação é muito grande. Mas o sistema dá essa opção para a gente poder cadastrar o máximo de forma automática sem ter que fazer muita edição. Mas eu vou fazer uma simulação aqui, por exemplo, eu vou cadastrar da quadra 1 à quadra 10, por enquanto. Número de unidades por quadra, vamos dizer aqui, eu vou colocar, inicialmente eu vou colocar, por exemplo, 10 lotes. Então, da quadra 1 à quadra 10, tem 10 lotes por quadra. Daí eu vou colocar as outras informações aqui. Frente o lote X, aqui eu vou colocar 20, lote Y, então ele deu ali 400 metros. Chanfro não tem. O próximo passo aqui é informar a tabela. Qual tabela que eu vou usar? Vou usar a tabela fixa. Por isso que é importante a gente cadastrar antes lá, porque ele vai pedir aqui. O valor de venda à vista, vamos colocar um valor aqui, por exemplo, 60 mil. Número de parcelas. Aqui a comissão, na parte de cima é o valor, na parte de baixo é o percentual. Então, se eu colocar aqui embaixo e colocar 10%, olha, ele vai calcular 6 mil. Se eu colocar aqui em cima 5 mil, ele vai dar o percentual. Então, aí depende a maneira que você quer cadastrar. Se você tem o valor, você põe o valor. Se você tem percentual, a gente coloca o percentual aqui. Então, ó, 10%. Comissão do corretor vai ser 20%. Olha, ele faz 20% sobre este valor aqui, da administradora. Se tem gerente, quanto que esse gerente vai participar? Eu vou colocar que o gerente tem 10%. Administra parcelas? Sim, quando é um loteamento de terceiro, por exemplo, você vai cobrar a administração dessas parcelas. Aí ele vem para a informação de venda a prazo. Então, a prazo é o mesmo valor. Pode ser valor diferente, mas no caso eu vou colocar o mesmo valor. A entrada é de, vamos colocar aqui, 12 mil. Desconto, não tem desconto. Custo do lote, esse custo do lote, ele leva lá para a importação da contabilidade. Ele não calcula, isso aí teria que ser calculado antes, né, num processo aí da construção do loteamento, do empreendimento, que daí já entra a parte da construtora. Vamos colocar aqui 7 mil o custo do lote. Número de parcelas de entrada, eu posso fazer até em 5 vezes a parcela de entrada. Um exemplo, né? A taxa de administração. Aqui eu vou colocar, por exemplo, aqui 100% para o proprietário. Claro que não é, porque tem a comissão, né? Vou colocar a comissão da administração aqui, eu coloquei 10%. É só que essa comissão não é da administração da parcela. É a comissão pela venda, né? É diferente dessa aqui. Essa aqui é uma administração que vai ser cobrada parcela por parcela. Vou colocar aqui, só para não colocar 10% também. Ó, veja que aqui diminuiu, ó. Eu estava com 100%, eu coloquei 10% aqui. Ele já diminuiu aqui que para o proprietário é 90%. Lógico, eu estou tirando um valor para pagar a comissão, então ele diminui aqui. Para o corretor, lá em cima eu coloquei que é 20%, vou manter os 20%, e para o gerente 10%. Aqui o número de prestações. Então eu vou abrir aqui, ó. Ele vai aparecer aquela tabela lá para mim. Então eu posso usar o que está determinado aqui.
como eu falei antes, por exemplo, aqui eu não posso alterar. Então, existem situações que a pessoa só pode usar aquele número de parcelas que já está definido, então ela só vai poder usar esse aqui. Se ela tem uma negociação diferente, ela vai ter que pedir para alguém alterar e essa pessoa vai ter que ter autorização para fazer isso. Então, é uma segurança do sistema. Vou colocar aqui 180 parcelas, ele vai dar o valor de cada parcela, o total financiado. A partir desse momento, eu posso gerar os lotes. Então, se eu clicar aqui no botão salvar, gerar os lotes, ele vai gerar esses lotes para mim. Vou fazer a geração aqui. Confirma a geração de lotes para esse empreendimento? Sim. Lotes gerados. Ok. Então, o que eu fiz? Eu gerei da quadra 1 à quadra 10, 10 lotes. Né? 10 lotes por quadra, né? Então, deu ali, acho que 100 lotes. Mas vamos dizer que ele não seja só 10, ele seja 20 por quadra. Então, eu cadastrei 10, porque ele tem essa configuração aqui. Eu vou cadastrar mais 10. Só que eu tenho que voltar aqui, ó, para ele validar. Se eu abrir aqui, ó, a quadra não vai estar aparecendo. Ó, ele só aparece da 11 para frente, ó. Por quê? Porque da 1 a 10 eu já gerei. Só que ele permite eu gerar novamente, ó. Ele vai dizer que já existe, ó. Ele coloca o número aqui, ó. Já existe 10 lotes lá gerados por quadra, né? Ok, eu quero gerar mais. Então, em vez de 10, eu vou colocar 15 só para não confundir. Eu vou gerar mais 15 lotes para essa quadra. E aí, o que vai mudar aqui, por exemplo, é o tamanho. Ele é 40 aqui, em vez de 20. Ó. Essa foi aquela situação que eu falei, de ter lotes de variados tamanhos. Então, da quadra 1 à quadra 10, eu cadastrei 10 lotes com tamanho. Agora eu vou cadastrar 15 lotes com outro tamanho. E com outros valores também, né? Vamos mudar esse valor aqui, 120 mil. %. A comissão do gerente vai ser 10%. Então aqui é uma outra situação. Eu mudei toda a configuração, agora eu vou gerar 15 lotes com essa informação aqui. Então daí eu preenchido aqui, eu venho aqui em salvar, gerar lotes. Confirma a geração? Sim. Ok, então eu gerei mais 15 lotes. Da quadra 1 à quadra 10. Ok. Agora eu vou gerar da quadra 11 em diante. Se eu tivesse mais uma configuração aqui, por exemplo, eu tenho mais 5 lotes dentro dessas quadras que tem uma outra configuração. É só informar 5 aqui e gerar mais 5 lotes. Mas vamos continuar aqui. Vamos pegar da quadra 11. Por exemplo, quadra 11. 15 lotes, quadra 12. Aqui, só para a gente ter uma ideia como que ficou, aqui, essa tela, a gente faz a geração dos lotes. Para editar o lote, a gente vai nessa outra guia aqui. Ó. Vamos pegar aqui a quadra. A gente pegar aqui a quadra
11, ó, ou a 12, ou a 13. A gente vai ver que não tem nada cadastrado ainda, que nós não fizemos o cadastro. Então vamos pegar aqui da quadra 1 mesmo. A quadra 1, daí eu tenho os lotes. Então vou pegar aqui o lote, pegar o lote 1. Aqui ele vai dar um número sequencial. Então esse aqui é o lote, o sistema vai dar esse número sequencial. Então aqui o 311. Se eu limpar essa tela aqui, ó, vou limpar a tela. Ó. Se eu digitar aqui o 311, ó, ele já vai trazer. A tecla F8 faz com que ele vá para frente aqui nesse campo. Ó, ele vai para o 312 e assim vai. Ó, lote 8, lote 9, lote 10, 11. Aqui ele já passou para outra quadra. Então esta tela aqui serve se a gente precisar alterar alguma coisa. Deixa eu pegar um outro lote aqui. Quadra 10. Lote 25. Ó, esse é o outro lote que nós cadastramos, ó, com tamanho 40. Então vamos dizer que eu tenho que alterar alguma coisa aqui, ou valor, ou tamanho. É só eu editar esse lote aqui e vir, por exemplo, a entrada aqui, no caso deste lote aqui, ó, não é 24 mil, é 20 mil, por exemplo. A gente altera ali, salva aqui, vamos consultar ele de novo. Acho que não foi esse que eu alterei. Acho que é o 516. Não lembro qual que eu alterei. Deixa eu alterar esse aqui. Por aqui, 20 mil. Salvar. Então está aqui 20 mil. Então o que que acontece quando... Já aconteceu, por exemplo, do empreendimento não ter nenhum lote igual. Aí o que que acontece? A pessoa vai ter que editar ele manualmente. Só que em vez de ficar gerando lote por lote, a gente aqui na primeira tela gera todos os lotes aqui, né? Até no caso aqui, o 50. Vamos dizer que ele tenha lá 20 lotes por quadra. A gente gera todos os lotes. E daí aqui a gente só edita um a um para fazer a alteração. A gente cadastra tudo um valor padrão, né? O valor que é mais utilizado, por exemplo, tem variações de valor, mas qual que é o valor mais praticado? A gente coloca aqui este valor mais praticado, gera todos os lotes. Daí aqui nesta guia aqui de edição, aí a pessoa vai ter que editar lote por lote e fazer a alteração. Isso porque todo o loteamento é diferente, tem uma coisa diferente. Aí realmente não tem como o sistema gerar, porque são todos diferentes, né? Mas o que acontece é que, na maioria das vezes, pelo menos uma parte do lote, ele é padrão. Foi o que nós fizemos nessa primeira parte aqui. A gente cadastra 10, que é de uma forma, daí cadastra mais 10, que é de outra forma, e assim por diante, né? Aqui a gente pode consultar por quadro, ó, né? Tem um empreendimento,
as quadras que eu posso consultar. Daí ele vai dizer quantos lotes tem, né? Pegar a quadra, a última quadra aqui, a 50. Nós não geramos para 50, então não tem nada. Acho que eu gerei até a 20. Até a 10. Até a 10. Então a quadra 10 tem 25 lotes. E aqui eu faço a edição dos lotes. Por exemplo, aqui eu estou no empreendimento Londrina. Eu posso pegar os outros empreendimentos. Vamos abrir aqui, ó. Tem outros 2 aqui cadastrados. Tá, vamos pegar esse que a gente está trabalhando aqui mesmo, né? Então aqui ele também dá a opção de a gente colocar um chanfro quando é um terreno de esquina, né? E aqui é basicamente aquela mesma primeira tela que tem do sistema, para a gente poder fazer a alteração de algum valor, alguma parcela. Né? Aqui é a edição. Então o sistema dá esse facilitador da gente gerar o loteamento, né? Essa parte aqui. E aqui essa opção da edição manual para a gente fazer as alterações. Aqui nessa parte, às vezes a gente recomenda para que se gere tudo, né? Porque, por exemplo, no caso do lote individual, não é interessante ficar gerando um a um aqui, porque você tem que ficar preenchendo a sua tela a todo momento. Por exemplo, ó, vou gerar da quadra 1, aí vou gerar da quadra 2. Daí, igual, por exemplo, tem 50 quadras, ficar gerando aqui 50 vezes. Não. Gera todos de uma vez, aí vem aqui na edição e vai alterando. Quando tem uma parte igual, já facilita bastante. Porque aí você já gera uma grande quantidade de lotes que tem a mesma informação. Então, desta parte aqui, tem mais uma parte aqui, corretores. Aqui ele só vai mostrar os corretores. Aqui o que mais importa é essa parte de cadastro mesmo. A taxa de administração. Isso aqui tudo é importante o preenchimento, porque a partir do momento que for fazer a venda, é essa informação que vai para lá. Algumas coisas ele permite alterar e outras não, pela mesma metodologia da tabela de vendas. A pessoa, às vezes, que vai efetivar a venda, não tem essa autorização para ficar alterando as coisas. Então, essa alteração, muitas vezes, precisa ser feita aqui, antes de efetivar vendas. Algumas coisas ele permite alterar lá, outras não. Então, aqui temos a questão dos valores. Aqui pode variar bastante essa parte do proprietário, da comissão. Mas aqui o sistema vai montando, por exemplo, eu posso colocar aqui, que vai ser 100% a minha comissão. Claro que isso não é verdade, mas a título de comissão, porque eu coloco aqui 20% para o corretor, ó, mudou. Eu disse que a minha comissão aqui é 100%, eu coloco 20% para o corretor, ele está ganhando 24 mil. Então, essas são situações que acontecem que, por exemplo, o corretor, ele vai ganhar sobre o valor da venda, não sobre o valor da tua comissão. Daí a gente tem que fazer algumas alterações nesse campo aqui, para poder fechar os valores. Por exemplo, neste caso aqui, eu coloquei aqui 100%, porque o corretor vai participar de 20%, não sobre a minha comissão, mas sobre os 120 mil. Então aqui vai dar 24 mil. Se eu colocar aqui 10%, ó, ele vai participar com 20% no meu 10%. Ó. Daí vai dar 24 mil. Então, no treinamento inicial, a gente dá essa orientação, que é muito variado esse pagamento de comissão, mas o sistema dá essa flexibilidade
daí a gente ir montando as comissões. Aqui no caso, vamos colocar aqui 10%. Essa comissão aqui sempre vai ser sobre o valor aqui do corretor. Vou colocar aqui 20%. 1920. O objetivo inicial desse sistema era passar esse cadastro inicial, que seria o cadastro da administradora, dos municípios, essa tabela de preços e o cadastramento do empreendimento. Eu vou cadastrar mais um empreendimento aqui, só para a gente fixar. Então, como que eu faço? Ó, eu limpo a tela, né? E vou cadastrar um próximo. Vamos dizer que eu tenha saído de tudo aqui, né? Eu venho aqui, novamente aqui. Ó, aqui eu vou começar um novo cadastro. Então, loteamento Nova Londrina. Nova Londrina. Município Londrina. Esse aqui vai ter um sócio só. Olha só. Se eu tentar salvar aqui, ele vai dizer que eu tenho que cadastrar o sócio. Que eu não cadastrei ainda. Que é o passo 1. Eu posso cadastrar um novo sócio, ou eu posso pegar um que já existe aqui. Eu vou pegar um que já existe. Vou pegar o João aqui. Nesse loteamento, o João tem 100%. Naquele loteamento 3 que nós cadastramos, ele tinha só 60%. Neste ele vai ter 100%. Então eu vou salvar aqui, ó, já salvou. Aí eu clico no botão sair e vou para a sequência, né? Vou gerar aqui o número de quadras. Esse vai ter 15 quadras em vez de 50. E daí eu venho para gerar as unidades. Ó. Agora estou no loteamento 4. Ó. Ele tem 15 unidades. Ó. Aqui não tem nada gerado. Ó. Tá vendo? Os lotes estão... Eu vou pegar da 1, eu vou gerar todos aqui. Ó. Então, da quadra 1 à quadra 15 eu vou gerar, e ele tem, por exemplo, vamos colocar aqui 20 unidades por quadra. Aqui, em vez de eu gerar quadra a quadra, eu vou gerar tudo de uma vez. Por mais que ele seja diferente, daí eu vou fazer edição manual e vou fazer a alteração. Daí, isso, sempre quando a gente vai fazer o primeiro treinamento, a gente entrevista o cliente para ver como que é o tamanho dos lotes e como que a gente pode, né, otimizar essa geração aqui. Neste caso, vamos dizer que todos sejam diferentes os lotes. Eu vou colocar aqui um valor padrão aqui. Vou deixar esse que está aqui mesmo. Uma tabela fixa. Tá, nesse aqui eu vou colocar a tabela variável de 8. Vamos colocar aqui 120, 1, 2, 3. O resto vou deixar igual. Ó, o anterior deu 533. Ó, esse vai dar 576. A parcela por quê? Porque é uma outra tabela. Ó, uma tabela que já sai com 8%. Eu vou clicar em salvar e gerar lotes. Fim do processo. Aí eu venho aqui na edição. Ó, vou pegar o empreendimento 4. Quadra 2, lote 1. Então tá aqui, ó. Valor da prestação, 576. Esse aqui é a tabela com 8%. E daí eu venho e faço a edição. Ah, esse lote aqui, ele é
100 mil, não é 120. Vamos colocar aqui. 1, 2, 3. Salvo ele. Está salvo. Aí eu posso editar um outro lote e fazer a alteração. Neste caso dá mais trabalho, quando os lotes são mais diferentes. Quando tem lotes iguais, esse cadastro inicial fica mais facilitado. Mas uma vez feito o cadastro aqui também, daí a gente vai partir para as vendas, né? Então esse é o treinamento inicial do sistema. Para a próxima semana a gente vai dar continuidade daqui para frente, que seriam a venda, a baixa das parcelas e a parte financeira. Só para a gente ver um ciclo completo, eu vou realizar uma venda só. Nós estamos já com uns 40 minutos, nosso objetivo não é tornar o treinamento muito longo e cansativo. Então eu vou gerar uma venda, só para a gente ter uma noção desse primeiro ciclo, e daí na semana que vem a gente dá continuidade. Então eu venho aqui em vendas, proposta de compra, vai abrir a tela para mim. Vou colocar a data de hoje, se eu não colocar aqui ele vai me pedir, 25/8. Ele vai me pedir um cliente. Eu tenho um cliente cadastrado. Aqui nós temos o cadastro do cliente. Ó. Vamos ver que eu não tenho cliente. Eu venho aqui, ó, cliente. Vou cadastrar aqui, ó, comprador do João. Vou salvar. Vou sair e aqui está. Ó. Eu posso selecionar mais de um comprador. Selecionei 2 compradores. Pessoal, só mais um instante, estamos fazendo os últimos ajustes aqui para a gente dar continuidade. Pessoal, mais uma vez pedir desculpa a vocês aí do problema técnico que teve. O Gilson teve um problema lá com a internet lá. Ele está tentando voltar. Acho que ele já está retornando. É o seguinte, vamos fazer assim, vamos finalizar hoje. E essa parte aí da venda, né, que vai ser vista a semana que vem, então é a parte do cadastro do cliente, depois a venda, aí tem a geração já dos boletos, arquivo de remessa para banco. Esse sistema, quem faz o loteamento, ele já está bem familiarizado a tudo isso que foi falado. Ele é bem simples. É o arroz com feijão, é isso daí que as empresas que fazem loteamento precisam, né? E a hora que você mostrar para eles, eles já sabem já aquela questão lá do lote, aquilo lá é uma coisa que geralmente é o maior trabalho de fazer para ele é aquilo ali, que é a parte do cadastro, que tem loteamento. Quando a gente pega um loteamento que é quadradinho, tudo certinho, é ótimo. Mas a maioria das vezes, principalmente na região norte e nordeste, cada lote praticamente é de um tamanho. Então por isso que a gente tem aquela opção, né, de entrar lote a lote e ir fazendo, e acertando e ajustando aquilo ali. Tá bom? Antes de vocês verem isso daí, seria muito bom eu começar a oferecer o sistema. Por favor, eu reforço mais uma vez, veja no site, no YouTube, tem ali na Exactus o link, entre em contato com a gente para assistir a demonstração, tanto do loteamento quanto da imobiliária. Tá? E a Exactus já tem toda a tabela de preço, como que é feito, tá bom, pessoal? Então é isso aí, muito obrigado, bom dia a todos. E um bom final de semana aí para vocês. Tchau, tchau.